Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos da conduta ética profissional. E para entender o que guia as nossas ações, a gente precisa começar com a pergunta mais básica de todas. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Nós somos livres para não sermos éticos? Pode até parecer uma provocação, né? Mas essa questão leva a gente direto para o coração da responsabilidade. Pensa bem, uma regra só faz sentido porque existe a liberdade de não seguir essa regra. E é exatamente isso que nos traz ao nosso primeiro ponto: a escolha de ser ético. Esse é o verdadeiro alicerce da ação moral. No fim das contas, a ética só começa a existir a partir do momento em que alguém tem a liberdade de escolher o que fazer. Para a ética poder existir, a gente precisa do que os filósofos chamam de agente consciente. E o que é isso, afinal? Bom, é alguém que consegue diferenciar o bem do mal, o certo do errado e que, justamente por isso, se torna responsável pelos seus atos. Ou seja, consciência e responsabilidade andam de mãos dadas. São as duas condições essenciais para uma vida ética. E aqui a gente vê a grande tensão da ética. É quase um cabo de guerra. De um lado, a liberdade, que é tudo aquilo que a gente pode fazer. E do outro, a responsabilidade, que é aquilo que a gente deve fazer. A própria existência de uma norma para nos guiar só reforça a ideia de que somos livres para desobedecer. É nesse espaço, nesse campo de escolha, que a ética acontece de verdade. E essa consciência moral não é algo abstrato, ela aparece o tempo todo no nosso dia a dia, como lembra a filósofa Marilena Chauí. Quantas vezes fazemos alguma coisa de que, depois, sentimos vergonha, remorso, culpa? Esses sentimentos, sabe, eles são a prova viva do nosso senso moral. É como se fosse uma bússola interna que apita quando a gente sai do caminho certo. Ok, agora vamos sair um pouco do campo geral e aplicar tudo isso num contexto bem específico, o do serviço público. Porque nesse campo, a conduta ética ganha uma dimensão totalmente nova. Ela transforma o que seria um simples trabalho em uma verdadeira missão. Pois é, o serviço público não é um emprego qualquer. O objetivo aqui não é o lucro, não é o resultado financeiro, é o bem comum. E isso exige uma mentalidade diferente, uma mentalidade de serviço, de dedicação, porque na essência é uma missão para servir a comunidade. Por isso mesmo, a melhor palavra para descrever essa atividade talvez seja vocação. E essa vocação vai muito além da habilidade técnica, viu? Ela exige um caráter cívico, uma postura que esteja à altura da enorme responsabilidade que é confiada a esse profissional. Certo, mas como se constrói essa confiança na prática? A gente pode pensar nisso através de virtudes essenciais. Vamos explorar um modelo que organiza essas virtudes em 4 pilares. São eles que sustentam toda a confiança em um profissional. E aqui estão eles, os 4 pilares da confiança. Tudo começa com o zelo, que é aquele comprometimento total com o trabalho, sabe? Fazer com cuidado, com vontade. Isso naturalmente leva à honestidade, que é o que constrói a ponte de confiança com as pessoas. Para manter essa ponte firme, vem o sigilo, o respeito pelas informações que são confiadas a nós. E, claro, fechando tudo, a competência. Afinal, não adianta ter as melhores intenções se o serviço não for bem executado, certo? E o mais legal é que um pilar sustenta o outro, formando uma base sólida de confiança profissional. Agora, na nossa reta final, vamos ver como esses princípios todos saem do campo das ideias e se tornam regras bem concretas para toda a sociedade. É aqui que a ética e a lei se encontram. Olha só que progressão interessante. Tudo começa com os valores de uma pessoa ou de um grupo. Quando esses valores são organizados e pensados de forma coletiva, eles formam a ética, que funciona como um guia de princípios. E quando um desses princípios éticos é tão, mas tão importante para a sociedade, ele vira lei. Aí, ele deixa de ser uma recomendação e passa a ser o obrigatório para todo mundo. O sigilo é um exemplo perfeito de como isso funciona. Ele começa lá como um princípio ético fundamental para construir confiança. Mas ele é tão vital, tão crucial, que a sociedade decidiu protegê-lo com a força da lei. Violar o sigilo profissional não é só uma mancada ética, é um crime previsto lá no artigo 325 do nosso Código Penal. É a prova de como um pilar ético pode se tornar uma viga de sustentação legal para a sociedade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a ética e seus pilares são um alicerce de toda a confiança, o que acontece quando esses pilares começam a rachar em uma sociedade? A resposta para essa pergunta, bom, ela define não só o futuro das profissões, mas o futuro da nossa própria convivência.